Curve a sua cabeça, vamos orar? Pega a Bíblia aí, diga, Senhor, obrigado pela palavra. Você tem Bíblia? Se não tem, nós temos para emprestar aqui Bíblia para você, para dar a Bíblia para você. Você não pode ficar sem Bíblia no culto, na igreja do pastor Timóteo de jeito nenhum. Porque quando eu estou pregando, se a pessoa ficar olhando diretamente nos meus olhos, eu acho que a pessoa está perdida, não está me ouvindo. Se a pessoa estiver com a Bíblia na mão e lendo o que eu estou lendo, aí eu sei que a pessoa está acompanhando a mensagem de Deus para a sua vida. É claro que há momentos que a pessoa tem que tirar o olho da Bíblia e olhar para o pregador, porque às vezes também a gente está pregando uma mensagem e a pessoa está fazendo outra mensagem, em outro texto, em outro livro da Bíblia, lendo a Bíblia na hora de culto também, está errado. Essas formas de a gente mexer e se envolver com a palavra de Deus. Curva a sua cabeça, agradeça a Deus. Você está aqui porque você ama o Senhor, você está aqui porque você ama a palavra, você está aqui porque você quer ouvir Deus, você está aqui porque você quer adorar o Senhor, você está aqui porque sabe que aqui é onde Deus está presente para manifestar a presença dEle. Agradeça a Deus por isso. Diga obrigado, Senhor. Diga louvado seja o teu nome, Deus. Pai, a tua palavra, como sempre, ela é bem-vinda na nossa reunião, em nossos cultos, nos nossos gabos, nas reuniões dos lares. Tua palavra é bem-vinda na cabeceira da nossa cama, tua palavra é bem-vinda, Deus, no nosso dia a dia. Mas nesse momento, quando o Senhor tem dito na tua palavra que o Senhor tem colocado homens para o aperfeiçoamento dos santos, através de pastores e mestres. E nós cremos que o Senhor tem abençoado esta igreja, abençoado a igreja em Cliffside, através da palavra do Senhor, através do meu ministério. Eu creio nisso, Senhor, e te agradeço e oro para que a palavra do Senhor tenha espaço em cada coração, assim como a palavra do Senhor tem achado espaço no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Bem, a palavra de Deus é tremenda. Eu já disse por que eu estou pregando 1 Coríntios capítulo 13. Eu nunca preguei, nunca. 40 anos de ministério, eu nunca preguei 1 Coríntios capítulo 13. Conheço o texto, já li e já mencionei, já mandei em carta, já li na igreja, mas pregar não. Não é por isso, mas eu já falei aqui que é mais fácil para mim, é mais fácil eu entrar em qualquer ponto teológico da Bíblia e pregar esses pontos do que pregar 1 Coríntios capítulo 13. Porque 1 Coríntios capítulo 13 não é teologia. 1 Coríntios capítulo 13 é prática. E nessa questão de prática, nós somos falhos. Nessa questão de prática, eu falho muito. Na questão de prática, você falha muito, nós falhamos muito. Então, a gente não gosta de falar muito em assunto que eu tenho que colocar em prática, que vai exortar a minha vida, que vai tentar endireitar as minhas veredas. A gente gosta mais de teologia, que a gente fica sabendo as curiosidades bíblicas e que não tem a ver com o nosso dia a dia. 1 Coríntios, capítulo 13, fala do padrão de Deus, o amor. Vocês lembram que quando o Flamengo joga e a torcida fala, que torcida é essa? Aí me vê à mente, que amor é esse que é diferente? Que amor é esse? Que amor é esse que não é o amor de ter relação sexual, que não é amor de fazer bondade para os outros? Que amor é esse que aqui as coisas são mais apertadas, mais difíceis do que esse amor? Eu amo muito, eu estou amando muito, eu amo todo mundo. Esse amor assim vago, que não tem sentido, oco, igual cebola. Cebola só tem casca, não tem miolo. Esse amor aqui, ele tem conteúdo, ele é pêssego, ele tem caroço, ele tem sentido. Então, nós estamos aprendendo que é muito difícil a gente ler esse texto, apesar de ser um texto romântico, apesar de ser um texto poético, mas é muito difícil a gente ler, meditar nesse texto sem ficar preocupado amanhã. É assim que tem acontecido na minha vida. Eu fiz um voto com Deus nesse ano de 2012, melhorar algumas coisas na minha vida, Deus tem me dado graça para isso, mas quando eu prego, estou pregando, já faz 4 sermões que eu estou pregando sobre o amor, irmãos, não é mole não. Minha cabeça amanhã fica cheio disso, amanhã quem vai pregar o Zezé que vai pregar lá em Cliffside, mas, porque eu já preguei esse sermão lá, mas aí eu estou, assim, querendo até falar mais sobre o assunto, porque se meu coração está cheio disso, eu não posso falar de outra coisa. Então, vamos lá. Paulo começa em 1 Coríntios 13 dizendo assim, você pode ser o cara mais barulhento, mais fervoroso na igreja. Se você não tiver amor, não vale nada. É sino que soa, é prato que retine. Queridos, então a gente percebe que não é barulho que é sinal de espiritualidade. Não é voz trêmula, não é nada disso que faz com que a pessoa, mas aquele irmão é uma bênção, não é grito, não é nem nada disso. Eu estou lendo um livro de John White,
Eu acho que ele está no Canadá agora, é pastor no Canadá. John White é um pastor, um psiquiatra, mas um fera, um homem com muito conhecimento teológico e na prática. E ele fala justamente sobre isso, que a vida cristã é muito mais do que aparência. A vida cristã ela é muito mais normal do que forçada. Então eu aprendo isso com a palavra de Deus em 1 Coríntios. Se eu fizer barulho, ele está falando sobre milagres, também não precisa ver milagre, nem acontecer milagre. O milagre está na mão de Deus. Deus quer fazer, Ele faz. Mas nós temos que ser crentes sem ver nada. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E o amor, que amor é esse? É o amor ágape. Quais são os tipos de amor que existem na Bíblia? Quem é que sabe? Falei aqui, são 5 tipos de amor no grego que define a palavra amor, com características diferentes. Epitomia, que é um amor sexual, mas não é romântico. É essa tendência sexual que nós temos como humanos, os animais também, mas principalmente nós, porque o assunto aqui é na questão de amar mesmo sexualmente, é epitomia. Quando o grego fala isso, então você sabe que está falando desse amor sem romantismo. Eros é o amor com romantismo, o amor de marido e mulher, esse namoro. E depois tem o amor filéu, que é o amor de filantropia, de amizade, na família, com os amigos. Existe o amor estorgê. Estorgê, o grego, ele mostra que é um amor de proteção, de guardar, é o amor assim de pai para filho, sabe, de pastor para ovelha, aquele amor protetor. E por último, existe uma definição mais bonita e mais forte de amor, que é ágape, que é o amor de Deus. Que amor é esse? Amor ágape. Que amor que a Bíblia está falando? Não é eros, não é filéu, não é epitomia, é o amor HP. É um amor de Deus que diferencia de tudo aquilo, de nossas conotações de amor. O que é que você pensa sobre amor? O amor de Deus é muito mais. Deixa eu falar, já falei aqui algumas vezes, mas vou ter que repetir. Quando eu estava estudando filosofia na faculdade, o meu professor pediu para a gente fazer um trabalho de filosofia. E o trabalho de filosofia que ele mandou fazer é o seguinte: você vai escrever sobre tudo aquilo que você pensa sobre Deus, Deus não é. Esse é o trabalho. Pergunta. Tudo aquilo que você pensa sobre Deus, Deus não é. Daí, professor? Só isso. 5 folhas cheias. Isso. Aí eu saí com a cabeça aqui e falei, Jesus, isso é uma graça. O homem não deu mais nenhuma pista. Não vou saber. Irmão, não deu para fazer o trabalho. Pensei, orei, li, nada. Sequinho. E eu pensei que era só eu, liguei para um amigo. E daí o trabalho? Fiz não. Timóteo, dê conta não, nem sei o que eu... Ele não explicou, aí botando culpa no professor, falou, não, o professor não vai falar besteira. Se ele falou é porque tem sentido. Nós, todo mundo com papelzinho branco, fez? Não, 0. Não, 0. 0 para todo mundo, tá bom. Ele falou, é tão fácil. Tudo aquilo que você pensar sobre Deus, Deus é muito mais ainda. Eu falei, Jesus, se eu tivesse lembrado disso, eu arrebentava a boca do balão. Tudo aquilo que você pensa sobre Deus, Deus é mais. O amor que você pensa, que você tem conotação, que eu tenho sobre amor, o amor, eu amo, Deus é amor. Irmão, não está nem 1/10 do que Deus é como amor, do que o amor expressado por Paulo em 1 Coríntios 13. Misericórdia, Deus é misericordioso. Irmão, você não pode nem imaginar o quanto Deus é misericordioso para com a humanidade, para comigo, para com você. Bondoso, e assim, todos os atributos de Deus, tudo aquilo que você pensa sobre Deus, Deus é muito mais ainda. Isso é lindo. E aqui, o que amor é esse? É o amor que diz, olha, se não tiver amor na igreja, se não tiver amor entre vocês, porque Paulo está escrevendo a 1 Coríntios 13, no meio, o 12 e o 14 são dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja completamente fervorosa, barulhenta, língua para todo lado, profecia para todo lado. Paulo escreve no primeiro versículo dizendo, louva a Deus porque nenhum dom vos falta, nenhum dom faltava à igreja de Corinto. Então era uma igreja barulhenta, uma igreja avivada. Não estou dizendo que era pentecostal não, uma igreja avivada, gostava dos dons espirituais, orava, o pessoal. Aí Paulo diz, olha, vocês estão fazendo bagunça aqui, porque vocês não estão pensando no irmão. O dom que vocês estão buscando é um dom individual, que é o dom de língua. Vocês estão buscando esse dom, porque aí você é edificado, não importa o irmão. Eu falo língua. Irmãos, aí você nota a igreja hoje, a igreja está nesse mesmo nível. Quem fala língua é espiritual. Os outros não estão entendendo nada, não pode dizer amém, nem nada, mas o irmão que fala língua no culto, esse é espiritual, o irmão abençoado. O Fique sabe de muitas histórias que eu já vi sobre esse tipo de igreja assim, conto para ele até hoje, a última vez que eu liguei para ele, tal, porque ele sabe das histórias que eu conto, que eu não vou contar agora por causa do tempo, mas uma hora eu conto para vocês sobre igrejas mais ou menos assim, que o pessoal julga ser espiritual e na verdade não é.
Aí Paulo diz, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. O que Paulo está querendo dizer com isso? Língua do homem, você fala? Você fala? Você fala. Língua de anjo, você sabe como é que é a língua de anjo? Você já ouviu um anjo falar? Anjo, quando vem aqui, fala em português, fala em hebraico, né? Falava com o povo, como é que é a língua dele? Paulo está dizendo que ainda que eu fale essa língua que é comum, português, e fale uma língua que eu não conheço, que eu nunca ouvi, uma língua celestial, se existe língua de anjo, se ainda que eu fale essa língua, se eu não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu tenha fé, é possível ter fé ou não? Mas fé para transportar montes. Você já viu alguém transportar monte? O monte do Lehigh Valley, sai dali, vai lá para Cliffside. Irmão, não acontece. Você nunca viu. Então, Paulo exagera novamente. Paulo diz, ainda que eu conheça todos os mistérios. Alguém conhece todos os mistérios? Não conhece. Que tenha conhecimento, você pode ter. Agora, conhecer todos os mistérios, não. Paulo começa a exagerar, dizendo, irmãos, a importância do amor é tão grande na igreja, ainda que você seja o melhor crente, o melhor pastor, o melhor pregador, se você não tiver amor, você não está com nada, não vale nada. Não dá para preocupar? Não dá para eu botar minha barba de molho? Não dá para você também ficar pensando, será que eu estou no nível? Que onde eu estou? De 1 a 10. O amor, que a Bíblia fala, que amor é esse? 10. De 1 a 10, você está onde? 1, 2, 3, 4, está 9,5? 9,99? É ruim. Aí Paulo diz assim, o amor, ele começa no versículo 4. O amor é paciente. O amor paciente tem a ver com pessoa. Você ser paciente com pessoas, casais, com o irmão, com o patrão, com o empregado, ser paciente. Já preguei. O amor é bondoso. Bondoso não tem a ver com esmola. Amor bondoso, já preguei, tem a ver com bondade para com o próximo. Aquela pessoa agradável. Você já viu alguém agradável? Com certeza você já viu, mas com certeza você já ouviu ou já esteve perto de alguém também desagradável. Já viu gente só dar patada? Eu conheço muita gente. Você vai conversar, a pessoa pá, você nem sabe. Um dia eu estava conversando com o irmão Mário sobre isso, o irmão Mário estava dizendo, a gente não sabe nem onde que ele vai apanhar. Você fala de pá, você fica, meu Deus do céu. A Bíblia está falando bondoso, é a pessoa que você fala, a pessoa, não, calma aí, mesmo que você esteja errado, a pessoa vai ter uma bondade para com você, para lidar com você. Olha, querido, isso é errado. Sabe, você está em pecado, você precisa de ajuda. Isso é bondade no coração. Não é pisar, não, você vai pisar, vai acabar, aí essa bondade que você tem é a bondade de Jesus para a prostituta, para o Zaqueu, para Mateus, que era ladrão também, virou um apóstolo. Bondade, vem para cá, vem. Vai, não peques mais. Até com Judas, traidor sentado na mesa. O que você faria com Judas sentado na mesa? O que você faria? Já pensou? Sabendo que o cara vai te trair, vai te passar a perna, você está na ceia, o que você faria com ele? Descia o porrete, Marcelo falou. Eu não deixava ele sentar na mesa. Rapaz, você é um traidor, você sai da mesa, vai comer pão lá longe. Do meu pão aqui não, da minha ceia não. Jesus deixou o cara. Jesus, aquele que está metendo a mão comigo no prato e vai me trair. Puxa vida, que bondade. Aí quando ele veio para trair Jesus, quando ele abraça Jesus e dá um beijo, sabe como é que Jesus chama ele? De quê? De quê? Não era a hipocrisia de Jesus, não. Amigo, a que vieste? Sabe por quê? Jesus queria que ele fosse amigo. Jesus escolheu Judas para ser amigo. Mas é traidor, queridos. Aí o bondoso aqui não é fazer esmola, dar esmola, não. O bondoso aqui é aquela pessoa que está sempre querendo te ajudar, sabe? Tem um dom em Romanos, capítulo 12, que diz assim, o dom de dar ânimo. Dom de dar ânimo. Eu nunca vi. Irmãos, eu estou cheio do Espírito. Deus agora está me dando um dom que é o dom de dar ânimo aos outros. Vou buscar o dom de dar ânimo. Ninguém fala isso, irmão. Vai buscar outros dons que aparenta, que mostra. O dom de dar ânimo ninguém vê por telefone. É carta, sabe? É sozinho. Querido, fica firme aí. Deus está contigo. De dar ânimo. Depois de bondoso, o amor é bondoso. O amor é o quê? Leia lá. Não inveja. Inveja é, se eu não tive ou se eu não posso ter, você também não pode ter. Por que não é para mim? Você não merece. Eu mereço, sou melhor do que você. Por que ele tem? Por que está progredindo? Querido, isso é brabo, hein? Invejoso. O amor não vangloria. Você tocar a trombeta de você mesmo e não esperar que os outros toquem a trombeta por você. Se alguém fala de você, Provérbios diz, deixe que os outros falem de você, não fale de você mesmo.
Se você recebe elogio, não, eu não sou nada não, sou um pobre coitado. Isso é hipocrisia, isso é mentira. Se você é um homem de Deus, se você é um músico, se você é um cantor, irmão, você canta bem. Não, eu canto nada, sou bom. Isso é hipocrisia, eu não gosto disso. Não, eu canto mesmo, graças a Deus. Você toca bem. Irmão, eu tenho me experimentado, tenho tocado. Pastor, você prega bem, muito obrigado, querido. Tenho me esforçado para isso. Agora, a gente sabe que a graça de Deus está na nossa vida para agir em todas as áreas da igreja. Mas também, quando diz aqui que não se vangloria, não, porque eu sou melhor. Eu estou da... Falei, irmão, cuidado, porque às vezes não é tanto assim não. A Bíblia diz assim, e é melhor você não saber tanto, porque quem sabe mais vai ser cobrado mais. Já pensou como é que é a responsabilidade de você saber mais coisas? É mais complicado? Quem sabe mais, Deus vai cobrar mais daquele que sabe mais. Está lá em Tiago. Depois diz, o amor não orgulha. O que é orgulho? Explodir de orgulho. Receber elogio, ficar... Um alfinete explode. Pum! Pode ouvir, sabe que Deus usa, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, almas estão sendo salvas, o Senhor está salvando, está libertando através da minha vida, da sua vida, mas não tem orgulho não, querido, porque a glória pertence ao Senhor mesmo. Agora, se Ele escolheu me usar, que assim seja. Quem está assistindo a série de Davi, na televisão da Record, queridos, que série. Eu não sei se é porque eu sou fanático com Bíblia, então tudo que diz de Bíblia eu fico doido, mas o seriado de Davi, lá, falei, meu Deus, está falando de Deus como se prega, num canal que está sendo visto em 150 países do mundo. Aí Davi tão humilde, cara fera, tinha tudo que queria porque Deus estava com ele, e o cara fugia de Saul, o cara ficava na caverna, o cara não arrogava, o cara não fazia nada. Eu falei, esse Davi está com muito. E você lê o Salmo, você vai ver como aquele homem era humilde, mesmo tendo feito tantas coisas, ele dizia, perdoa o teu servo, tem misericórdia do teu servo, ajuda o teu servo, eu estou em pecado, eu sou falho. O homem só fala isso, sabe por quê? Porque não tem orgulho no seu coração. Aí o amor não maltrata, eu já disse aqui, vou repetir, maltrata, a palavra que Paulo está usando para maltratar é a mesma palavra no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, quando ele diz que o jovem solteiro deturpa a jovem solteira pedindo uma prova de amor através do sexo. Não se porta inconveniente. A mesma palavra, não se porta inconveniente, a mesma palavra, não maltrata. Diante da luz, você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Seja solteiro, seja casado. Queridos, eu tenho que falar isso. Se a gente começa a não pregar a verdade, eu digo sempre, solteiro que tem relação sexual antes do casamento, está completamente fora do padrão do amor de Deus. Quando exige que a moça faça, ou quando a moça exige que o rapaz faz para pecar, não tem amor nisso. Isso é maltratar, isso é abusar, queridos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não procura seus próprios interesses. Olha só, quando diz não procura seu próprio interesse, é a pessoa que está sempre trabalhando em equipe, sempre trabalhando em conjunto. Você e eu. Então eu faço, não, eu prefiro que você vá, eu prefiro que você ganhe, eu prefiro que você tal. Se vir para mim, tudo bem, vamos repartir. Não procura só eu, só para mim não. Procura também o interesse do outro, eu quero ajudar. Quando você tem isso em mente, quer ajudar a pessoa, quando você recebe uma coisa com facilidade e que é benefício, você vai lembrar das outras pessoas. Se você tem isso na mente, você está dentro do padrão de Deus. Aqui tem alguns na igreja que fazem isso, vocês sabem. Alguns que às vezes ligam para você e falam assim, olha, consegui um remédio aqui, ó, maravilha, baratinho. Por que você está interessado nos outros? Baratinho, isso aqui é bom. Tome isso aí, que isso aí é bom para o intestino, isso aqui é bom para isso. Aí, por que você está ajudando as pessoas? Está ganhando alguma coisa? Sabe por quê? É porque você tem um amor cristão na vida para tentar ajudar as pessoas. Conseguir mais barato. Vai lá que você consegue também. O médico falando tal é bom. Irmãos, isso é o interesse da igreja. A igreja precisa ter esse amor diferente do mundo, que é egoísta. Peguei, guardei, é meu, não fala para ninguém, não fala para ninguém, não, porque isso aqui é coisa. Não fala, espalha, procura o interesse das outras pessoas. Não procura seus próprios interesses. E o bife? Gostaram do bife, né? Vou contar de novo. O seminarista, faminto, vai numa casa, a irmã prepara os bifes lá e coloca o bife, cada um pega o seu lá, aí fica 2 bifes, um grandão e um pequeno. Aí o rapaz vai lá e pega o grandão. Pá. Rapaz, que é isso, rapaz? Você foi pegar o grandão? Se fosse você pegava qual? Pegava o pequeno. Então eu já peguei o grandão, porque eu sabia que você ia pegar o pequeno mesmo.
cara já está interessado no negócio, já está pensando que o outro vai pensar lá no fundo lá e já... Irmão, procure seus próprios interesses. Agora, não preguei, agora vou pregar hoje. Depois, não procure seus próprios interesses, o que é que diz? Fala junto comigo, o amor não se ira facilmente. Está quase bom, mas podemos falar um pouquinho mais forte. O amor, a ágape... Isso, Marcelo, tem que ter voz. Não se ira facilmente. Porque são textos que a gente passa por cima. Eu estou passando batido em cima de 1 Coríntios 13 há muito tempo. Eu tenho que falar, o amor não se ira facilmente. Aí o que acontece comigo? O que acontece com você? Eu iro. Aí Deus está falando com você, não pode. Peça a Deus para esse amor tomar conta, porque ele já foi derramado. Paulo diz em Romanos 5, o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Nós precisamos ser cheios desse amor, que a gente não vai irar facilmente. Irmãos, uma das áreas mais complicadas na minha vida, apesar de ser melancólico, pensar muito antes de agir, mas eu já dei muito furo dentro da igreja e fora da igreja e preso várias vezes por causa, pequei, porque eu irava facilmente. Qualquer coisa, pá! Irmão, para quê? Aí eu tive que pedir a Deus, Deus, eu não posso ser ministro, se eu não posso ser, eu não posso ser nada, se o senhor não trabalhar nessa área da minha vida. Acostumado, eu sou criado, você... Porque o pessoal pensa, como é que é o Timóteo baixinho, como é que pode? Irmão, fui criado nas maiores capitais do Brasil. A minha família, nós somos 7 homens. Vocês imaginam 7 homens na escola, 6, porque eu era bem mais velho, mas os outros estudando junto, saindo junto e tal. Era uma gangue. Minha família era uma gangue, porque tem um meu irmão maior, se alguém botasse a mão em mim, estava lascado. E o cara brigava e briga como nunca. Hoje é diácono da Assembleia de Deus, está na bênção. Mas o cara custou até acertar o caminho. Agora, com 60 e poucos anos, que ele acertou o caminho, diácono está numa alegria. O homem era terrível, com confusão. E eu queria ser como ele, eu não queria ser como meu irmão, que era pastor, calminho, Walt, calminho. Não, eu queria ser o outro terrível. Aí ele me ensinava, botava eu para brigar na rua para fazer isso. Isso foi tomando espaço na minha vida, eu entrei para o ministério com isso na minha vida. Era briga na porta da igreja, era a polícia me levando para a cadeia, era uma confusão. Irmãos, até que um dia eu falei assim, ou a Bíblia está certa, ou eu vou caminhar com a Bíblia, com a palavra de Deus, ou eu estou fora de ministério. Está aqui minha credencial, pai, eu não quero ser pastor coisa nenhuma, porque eu nunca vi pastor fazer o que eu estou fazendo. Aí meu pai, não, meu filho, não quero saber. Aí os outros pastores, não, rapaz, calma aí, até Sansão brigou. Olha só, usando base bíblica para eu pecar. Até Sansão brigou, cara, mete a mão. Quer dar um tempo, me mandaram lá para Tocantins, lá para Paraíso do Norte, fiquei numa fazenda do irmão lá, remoendo, desfazendo, sabe, esse pecado da ira, até que Deus começou a trabalhar no meu coração, está precisando muita coisa. Começou a trabalhar no meu coração para eu entender que eu não posso irar facilmente. Agora, a ira em si não é pecado. A ira em si não é pecado, você sabia disso? A Bíblia diz, irai-vos e... Isso é em Efésios capítulo 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Por que a Bíblia diz irai-vos e não pequeis? Você pode remoer aqui dentro, mas você não precisa fazer, meu amigo. Você tem que ter controle, domínio próprio, é eu ter controle da minha ação. A mente quer, o corpo quer, não só na ira, em qualquer lugar. Domínio próprio, não vou fazer. Vou esperar até 1000. Vou contar uma história para vocês. Nessa mudança minha de Deus, para eu caminhar com Deus mesmo e subir com Cristo, olha só como é que o diabo tenta. Minha esposa sabe disso, que muitas vezes já aconteceu comigo, de gente me provocar. Eu não posso dar uma buzinada para ninguém no trânsito, irmão. Você sabia disso? Minha esposa está aí, minha família sabe disso. Eu buzinar, o carro vem atrás de mim. Eu buzina, ver o cara dando lento, não dá certo, eu pampo. Eu falei, lá vem ele, ai Jesus, agora eu vou correr. Aí um dia desse, eu correndo, e o carro atrás, só escutar o pneu, o cara atrás de mim, eu entrei lá na igreja, lá do pastor Gai, atrás de encostei o carrinho lá, fica quietinho, todo mundo aí dentro, a família toda. E o pneu do carro, eu falei, se me pega, está feita a confusão. Eu falei, eu não posso ir o coração meio disparado. Eu falei, agora eu estou correndo. Logo, ainda solteiro, em Uberlândia, meu irmão, esse tribuloso, do lado, um outro irmão meu também, o Rui, o nome dele é Rui, ele é ruim demais. O Rui aqui, Valtaí e eu. 2 moças, solteiras, de noite, no Brasil, tem que levar no ponto do ônibus. Eu, o Rui e Valtaí, fomos levar as 2 moças, crentes, depois do culto, no ponto do ônibus. Estamos parados lá. Aí, Valtaí, Timotinho, como é que é? Aí passou um caminhão, Mercedes, e eu viajei para o Nordeste com um caminhão Mercedes, com um primo meu. Eu falei assim, ó, volta aí o caminhão, eu falei, é Mercedes, 1111, desse aí, igualzinho esse, mas é bom demais, cheio de história, eu dirigindo e tal, contando as proezas do caminhão. O caminhão passou. Aí a conversa começou com o caminhão. Um negão de 2 metros de altura.
empurrando uma lambreta. A lambreta não pega. Meu irmão falou assim, e o motor do caminhão, se era 11, se era 11:13. E o motor? E o negão escutou a lambreta sem motor, empurrando. Voltou o quê? Pá! Voltou a lambreta. E agora, Jesus, só tem misericórdia. Vocês estão querendo o quê? Vocês são três, mas não são. Não tá, é porque eu tá aí falando. Aí meu irmão falou, não, Timotinho, eu vou apanhar pulando. Porque meu irmão tinha esse negócio. Eu apanho, mas eu apanho pulando. Eu não vou apanhar. Não, esse cara é grande, mas não é 2, não. Vou lá, não vai, não. Volta aí, você fica aí quietinho. Fica aí. Eu tinha um cachorro desse tamanho chamado Negrinho. Uma fera. Quando esse negão começou a fazer, esse Negrinho. Eu segurava o Negrinho, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. O cachorro não é crente, só a graça. E o cachorro querendo morder o negão, e o negão, sai daí, lá, vem aqui, qual dos três? O Rui, que é ruim, viu uma cerca assim, foi lá e tirou uma balaústa, uma ripa. Já estava com a ripa atrás. O Rui Timotinho, quebra esse cara. Tira o Rui, pelo amor de Deus. Deixa a ripa aí no canto, rapaz. E o negão falou. Irmão, ele ia lá na frente, ele voltava, ele xingou. Aí ele cismou comigo. Seu perna torta. Eu falei, sou eu mesmo. Você, irmão, o cara desabafou, acabou com nós três. Meu irmão queria. Ele volta aí, porque era mais velho e tal. Não vai, volta aí. Vamos comentar dele, vai passar, deixa passar. Tal, o homem foi embora com a lambretinha dele, olhar para trás. Está olhando o quê? Não tira o olho, não olha não. Deixa ir embora. O negão demorou 1 hora. Passou. Sabe o que as irmãs disseram para nós? As 2 irmãs crentes? Nunca vi homem mais frouxo do que vocês na minha vida. Jesus, só a graça. Nós entramos em casa, aí o meu volta aí falou, eu não gosto de ouvir isso não. Eu falei, volta aí, não ouve irmã carnal. Carnal, irmãzinha carnal. Não ouça. Não, eu vou voltar lá. Volta aí, você não vai voltar lá. Você vai ficar aí, nós não vamos. Deus nos livrou. Nós 3 batendo nesse homem, quebrava ele no pau, na raiva. E se esse homem também está com a arma, dá tiro e mata. Olha só, volta aí, não é o caminho passou. E eu estava assim, ó. Eu estou nervoso também. Mas Deus me livrou de uma. Deus está trabalhando no meu coração. Irai-vos, mas não pequeis. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que pedir a Deus se a área é essa. É nessa área que Deus tem que trabalhar na minha vida. Irai-vos e não pequeis. Agora, eu poderia ler um punhado de textos, mas vou ler alguns. Deus ira. Deus ira ou não? Deus ira. Então Deus não peca. Deus ira. Deus ira contra o mundo, contra o pecado. Deus ira também contra o desviado, aquele que sai do caminho de Deus. Eu vou ler o texto. Você pensa que Deus está contente com quem deixa o Senhor e vai embora? O povo de Israel, Deus falava com ele, vocês estão me deixando? Vocês vão cair na minha ira. E Deus falava abertamente. Deuteronômio, capítulo 29. Deixa eu ler. Eu tenho muitos textos aqui, vou ler só alguns. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 19 e 20. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si e pensar, estarei em segurança, quer dizer, já foi crente, está com comunhão com Deus, mesmo fora do padrão de Deus, eu vou pedir uma bênção porque eu estou em segurança, muito embora persista em seguir o seu próprio caminho, não o caminho da palavra. O que a Bíblia diz? Eu estou em Deuteronômio, capítulo 29, 19 e 20. Estarei em segurança, muito embora persista em seguir o seu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. Deus está dizendo, quem faz isso, eu estou irado, vou trazer maldição sobre essa pessoa e sobre a casa dele ou a terra. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. Irmãos, eu estou falando de um Deus, que é amor. Mas quando existe abuso, achando que Deus não ira, achando que Deus não faz, que Deus não lança no inferno, está aqui, ó. Deus jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome. Da onde? De debaixo do céu. Lê textos facilzinhos lá, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas que Deus também lança fora e acaba com a pessoa, sabe por quê? São pessoas que estão firmes com Deus, mas qualquer coisinha, vou deixar Deus, qualquer coisinha, irmão, a gente não deixa Deus senão, a Marta não cantamos aqui agora, Marta cantando, até chegar lá em Sião, tristeza vem, tristeza vai, é luta, é calúnia, tu não deixa Jesus, não larga não. Porque se você largar, Deus pode fazer o que Ele prometeu aqui na palavra. Ele pode não, Ele vai fazer o que Ele prometeu na palavra, Ele vai amaldiçoar você e não vai perdoar a sua vida, é uma desgraça. Eu não conheço um nem dois, conheço um punhado. Eu poderia ler um punhado de textos aqui,
quando Jesus curava no sábado, lá em Marcos 3:5, não precisa ler, Marcos 3:5, estava no templo, o pessoal estava assim, tomara que ele cure no sábado o homem com a mão mirrada. O homem com a mão mirrada entrou no templo, no sábado não pode fazer cura. Os fariseus ficaram assim, tomara, ele está aí, o homem também, ele gosta de gente que tem mão mirrada, gente paralítica, ele cura. Se ele curar no sábado, nós vamos prender ele. Tomara que ele cura. Olha, desejando que Jesus curasse, para Jesus ser preso. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus ficou irado contra os fariseus. Irado. E sabe o que ele fez? Homem que está com a mão mirrada, levante. O homem ficou em pé no meio da congregação, com a mãozinha mirrada. Levante, Lucas fala, levante a sua mão direita, que era a mão mirrada, a mão que trabalhava, a mão que precisava ajudá-lo. Ele levantou a mão mirrada, a mão purificada, a mão tornou boa. Jesus, pode ir para casa. O pessoal, pega o homem, ele curou no sábado e tal. Irmão, só estou mostrando que Jesus se ira quando alguém impede, ou tenta impedir Deus de fazer a obra dele, de salvar, de libertar, gente que entra no caminho para impedir gente de ser salva. Irmãos, está na hora da gente saber que Deus fica irado com isso também. Deixa Deus agir. Agora, para terminar aqui essa parte, não se ira facilmente. Jesus meteu o chicote lá no templo, ou não? Mas vocês sabem que eu já preguei sobre isso, né? Quanto tempo levou para Jesus pensar o que ele ia fazer lá no templo? Quanto tempo? Não sei. Só sei que no capítulo 2 de João, versículo 15, diz que Jesus fez um chicote para bater. Fazer um chicote é demorado, querido. Chicotinho lá do sul, um laço do sul, é todo trançado. Como é que faz o chicote daquele? Não faz no minuto. Não. Ó, Jesus, eu vou bater. Aquela turma merece uma chicotada. E eu chicotinho fazendo. Vou fazer um chicotinho. Não, vou fazer maior. Maior para alcançar, ó. Ele está irado, mas não está agindo precipitadamente. Ele está irado, mas está fazendo com calma. Ele faz com razão. Chega lá, vocês são ladrões, vocês estão fazendo na minha casa covil de ladrão, vocês são cambistas, fora, pare, roubou as mesas e tal, todo mundo tem autoridade que ele faz isso, a minha casa será chamada casa de oração. Agora você pensa no Jesus agindo precipitado, depois, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fui fazer? Quando você faz isso, o que eu fui fazer? É porque você agiu sem pensar. Se você pensar, você vai fazer o chicotinho, como Jesus fez. Uma vez, há muito tempo atrás, eu falei sobre ira, e eu estava falando sobre esse texto, aí pegou na igreja, todo mundo falava, olha o chicotinho aí, qual é? Só dar uma discussão em qualquer área, né? Olha o chicote, irmão, vamos fazer o chicotinho, é verdade. Sabe a história do rapaz que pegou lá na roça, no Brasil, aí noivo, casamento na roça, capela lá, igreja lá, aí o cara rico foi lá, comprou uma égua bonita, deu para a mulher, falou assim, ó, você está casando comigo? Já tem uma égua da mais bonita, mais cara, está ali te esperando. A mulher saiu todo vestido de noivo, montou na régua. Os dois agora vão para casa, uma outra fazenda ao lado, caminhando. A esposa toda contente. Eu nunca tive um animal tão bonito como esse. Então, você merece muito mais. Você vai ver a sua casa, você vai ver a fazenda que eu tenho, que eu vou te dar. A mulher contente. Daqui a pouco a égua dá um negócio lá e a mulher caiu no chão. A noiva caiu. O homem ficou irritado. Chegou para a égua assim, botou o dedão na cara da égua e falou assim, A mulher não entendeu nada, a égua levantou, botou a mulher em cima de novo, empinou de novo, a mulher caiu. Ele tinha uma cartucheira, pegou o revólver, pá, na cabeça da égua. A mulher, meu Deus do céu, monta aí atrás agora. Aí a mulher atrás, meu Deus, mas você não podia fazer isso não. Como é que você matou a égua assim? Ele, não, a égua merecia, a égua te derrubou, eu não comprei água para te derrubar. Não, mas você não podia fazer isso, que eu nunca vi ninguém fazer isso. Para a mulher. Toma cuidado. Esse é o tribuloso, esse é o cara que não tem paciência. É um para a égua, é um para a esposa, no segundo, pá, mata a mulher. Jesus, só a graça. Outra coisa que a Bíblia fala aqui, o amor, o que diz aí depois? O amor não guarda rancor, diga. O amor não guarda rancor. Mais uma vez, o amor. Alguns temperamentos. Nós tivemos um pastor fera pregando para nós aqui, o pastor Josias. Fera! Psicólogo com conhecimento atualizado, contemporâneo. O pastor Josias falou sobre o temperamento. O que mais ele falou foi de temperamento melancólico, que é o meu, e o colérico. Falou um pouco sobre o supino, mas não foi tanto. Falou mais sobre os dois. E ele estava falando que o melancólico, ele guarda mais, ele consegue reter e tal. E eu sei que eu tenho essa dificuldade para isso, mas a graça de Deus muda temperamento. A graça de Deus ajuda nos temperamentos
Aí o Lihai escreveu uma mensagem muito bonita, que é o seguinte: os temperamentos controlados e transformados pelo Espírito Santo. Não gosto muito do cara que escreve, mas gostei do que ele falou nisso. O que a Bíblia está querendo dizer? Não guarda rancor. Sabe o que é? Contabilidade. O termo é de contabilidade. O que é contabilidade? 2 de 2, 3 com 4 dividido por 5 sobrou tanto. O termo é esse, não guarda rancor. Pessoa que tem listra negra. Tem gente que fica marcando. Você fez um ponto comigo, menos 1. 2. Trajano tem 2 comigo aqui, o Marcelo tem 3. Agora o Fernando tem 4, o Vilmar tem 5. Aí uma hora, você tem 2, você tem 3, você fez aquele dia, ó, guardando rancor. Tem gente que consegue reter, guardar o dia, a hora. Há pessoas que ficam olhando até minúcias. Ah, ele não falou comigo, ele não passou, ele passou perto de mim, não olhou, ele fez isso. Irmão, guardando rancor no coração. Para uma hora, falar, ele fez isso. A pessoa está inocente, não sabe nem o que aconteceu. A pessoa guardando rancor no coração. Isso é uma panela de pressão, de ódio, de amargura. Vocês sabem quem é que está assim? Pastor Caio Fábio de Araújo Filho. Pastor Caio Fábio, não dá para ouvir o pastor Caio Fábio. É o irmão, sem medo de errar, foi o maior pastor que eu já ouvi pregar em todo o mundo. Os livros dele estão aí para provar. Mensagem dele, eu tenho mais ou menos umas 100 mensagens de Caio Fábio. Cada mensagem dele era uma lição de vida, uma pregação. Ele pregava no estádio, ele lotava todos os estádios do Brasil, ele lotava almas salvas. Os homens tinham um poder de persuasão, de palavra, de comunicação. Tanto é verdade que ele nunca estudou no seminário e era pastor dos pastores no Brasil. Todo mundo sentado e o cara nunca estudou no seminário dando aula para a gente. E a gente, meu Deus, como é que sabe? Meu Deus do céu, como é que sabe? Sabia tudo de hebraico, de grego, sabia tudo de Bíblia, sabia tudo. Um célebre. Aí o cara entra no pecado, cai, agora ele tem um programa na internet, quem quiser pode entrar lá. Esse homem está ranzinzo, ele está cínico, ele só sabe criticar, ele não tem misericórdia de ninguém. Ele não fala bem de ninguém. Eu acho que nem de Jesus, mas porque nem Jesus ele toca mais. Ele só sabe criticar os pastores, criticar as denominações, criticar isso, criticar aquilo. E ontem, eu conversando com o rapaz, falou, pastor, o que o senhor acha do Caio Fábio? Aí eu tive que falar para o rapaz ontem, o rapaz da igreja batista, lá em Cliffside. Disse para ele, uma pena, porque eu sou admirador dele. Mas hoje, ele está sendo usado pelo diabo para trazer confusão para a igreja. Porque o coração dele está cheio de amargura. Ódio pela presbiteriana que ele foi pastor, ódio por outros que não deram apoio, ódio por isso. Que ódio, guardando rancor. Aí quando alguém fala sobre ele, ele tem a descrição certinha de tudo que aconteceu com a pessoa. O que você diz do Marco Feliciano? Marco Feliciano fez isso, no dia comigo, veio aqui, fez isso. O Malafaia, eu encontrei com ele uma vez lá, mexendo com a mulher, não sei de onde, lá, no ele guarda toda a data, aonde foi que aconteceu os pecados e lança tudo isso na internet para banalizar o evangelho do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Ódio no coração, agora está sendo instrumento do diabo para perturbar a paz evangélica. Eu soube ontem, pode ser que eu esteja errado nisso, soube ontem também, alguém disse, pastor Ricardo Gondim pediu demissão do ministério, não quer mais ser pastor porque a igreja está muito ruim, ele está envergonhado de ser pastor do jeito que a igreja está hoje no Brasil. É claro que o Ricardo Gondim tem umas heresias também, mas isso não impedia dele continuar. É um pastor da Assembleia de Deus, com a mente aberta e tudo, mas ele decidiu, eu não quero ser mais pastor, não está uma vergonha no Brasil, a igreja do jeito que está no Brasil e no mundo, eu não quero associar com os pastores mais. Eu estou dizendo que a coisa não está boa. Ninguém está dizendo, está o mar de rosa, está todo mundo santificado, todo mundo... Não está não, irmão. Não está, a coisa está ruim. Mas eu não preciso ficar malhando aquele, marcar o dia, que ele fez isso, o dia, que ele fez isso. Irmão, fale a mensagem de Deus. Agora, se alguém está contra a palavra de Deus, é meu dever, é seu dever, é dever da igreja pregar a palavra de Deus. Eu prego o que está aqui, ó. Não que meu pai me ensinou, não prego o que a denominação, o MS me ensina, nem a batista, nem a presbiteriana, nem igreja nenhuma. Se essas denominações batem com a Bíblia, eu estou com a Bíblia. Se ele não bate, irmão, estou fora. Estou fora. Mas não precisa ficar pegando o dia que o cara caiu, o dia que fez isso, aquele, e ficar malhando, não, porque está banalizando. Infelizmente, Caio Fábio está nessa, guardando rancor. Irmãos, contar ponto vale para futebol. Contar ponto vale para esporte, não vale para o amor. Você não tem que contar ponto não, errou, deixa para lá, pecou, deixa para lá. Se alguém chega, porque tem os outros também que são usados para falar, falando de tal, fala você. Irmão, falou, deixa para lá. Correr frouxo, não quero saber, vou orar pela pessoa, vou abençoar essa pessoa. Se o seu coração estiver disposto a abençoar mesmo aqueles que são inimigos seus, que falam mal de você, você tem amor no coração. Mais um. O amor ágape não se alegra com a injustiça ou a iniquidade. Não se alegra com a injustiça. Repita. A palavra
nas duas versões, injustiça ou iniquidade, tem o mesmo sentido. Injustiça é aquilo que não é certo, não é justo. Injusto, quer dizer, está fora do padrão. Iniquidade, que não é equivalente, então está fora. A equidade, a iniquidade, que é contra, mostra para a gente o seguinte: o mundo pode fazer o que quiser com a vida de qualquer um, as leis do país, as leis do mundo, pode fazer o que quiser. Você não é obrigado a concordar com nada e estar contente com tudo que está acontecendo no mundo, não. Deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, homossexualismo. Pode fazer o que quiser. Casamento de homossexuais, pode apoiar isso, pode apoiar aquilo e tal. Pode fazer o que quiser com os homossexuais. Você não pode estar contente com isso. Você não pode estar contente. Pode fazer. Cada um faz do seu corpo o que quiser. Sabe? Então você tem opção para fazer o que você quiser. Agora, o crente não se alegra com a iniquidade. Eu não estou contente com a gaysaiada que está, sabe, dentro do homossexualismo, dentro da novela, sabe, o que acontece no mundo hoje, sabe, até no jornal aí saiu agora a comunidade gay trabalhando para que um gay não seja deportado, não sei o quê. Fala, eu respeito os homossexuais, eu os amo, eu quero vê-los salvos. Minha igreja, se pudesse abrir as portas para ganhar todos eles para o Senhor Jesus, mas eu não vou conformar com isso, em nome de Jesus, não estou contente com a situação de jeito nenhum. O amor não se alegra com a iniquidade. Por exemplo, outra coisa simples, para o nosso nível. Corrigir filho, varinha. Disciplinar o filho, tapinha, chinelinho na bunda. Não, a lei diz que não pode. Não tem nada a ver com lei, tem a ver com a Bíblia. A Bíblia diz para fazer ou diz para eu não fazer? Aí eu quero ver com quem que você fica. Não, mas agora a lei. Então você fica com Obama, fica com Dilma, fica com quem você quiser. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. A Bíblia diz, a vara disciplina a criança. O pai e a mãe que usa a vara. Aí esse é o Antigo Testamento. Então rasga. Então rasga. É o Antigo Testamento, então rasga. O Provérbios, rasga tudo, não vale nada. Porque se eu tirar um texto, esse aqui é o Antigo Testamento. Se eu tirar outro, então, irmãos, banalizou a Bíblia toda. Esse texto é princípio, não é uma ordenança, não. É um princípio de Deus de sabedoria em livro de Provérbios, dizendo, pegue a vara, afugente seus filhos com a vara. Nem por isso eles vão morrer. Ninguém mata. Pé de pinto, pé de galinha não mata pinto. Provérbio tem lá em Portugal, não? É nosso. Pé de galinha não mata pinto. Ou seja, galinha está no meu pintinho novinho, pequenininho. A galinha anda e pisa nos pintinhos. Como é que não mata? Aqueles bichinhos desse tamanhozinho. Não mata, não. Quer ficar com a mãe pisando em cima, grandona. Pé de galinha não mata pinto. A mãe que bate vai bater com amor, com sabedoria, não é com ira, nem na hora, pá, tapa na cara na orelha, tá, telefone na orelha, vou te dar um telefone. Não tem telefone não, irmão. É vara, criança pequenininha é vara. Disciplina, quando fica maiorzinho, aí é chinelinho. Cresceu mais, tá desobediente, uma cintinha boazinha, dobradinha assim, doida assim, plá. Faça isso para ver se isso não dá certo, isso dá certo. Sabe por quê? Eu não tenho nada a ver com o que eles estão dizendo lá, eu tenho que a ver com a Bíblia. O amor não se alegra com a injustiça, com a iniquidade, com o pecado, não. Se a gente botasse a Bíblia mais em voga na nossa vida, lares, casamentos, igreja, muito diferente. O negócio, quem está olhando para a igreja dos outros, está olhando para o Obama, está olhando para o governo, irmão, aí acabou a igreja, aí relativiza, a igreja acaba tudo. Então, a Bíblia está dizendo, Deus diz que é errado, é errado. Deus diz que é certo fazer, é certo fazer. Não é modernidade, nós não temos que alegrar com nada disso. Homossexualismo, pecado, adultério hoje, adultério, sai, casa, descasa e tal. Irmãos, tem gente que não aguenta ficar na igreja, quando bate uma vontade de divorciar, não fica na igreja, não. Sabe por quê? Porque o pastor não vai afrouxar, a Bíblia não vai afrouxar. Aí o cara tem que sair para divorciar. Só a graça. E acha que é espiritual. Tem muita gente que acha espiritual ainda. Isso é benção, está na benção. Saiu porque a palavra de Deus está cortando. A Bíblia diz, o pecador não subsiste na congregação do justo. Pecador não aguenta ouvir mensagem, não. Palavra como eu estou pregando aqui, que fere aqui, fere lá. Pecador não gosta disso, não. Quer, todo mundo vai para o céu, vai ser a benção. Deus vai dar um jeito, vai salvar todo mundo. Salvação universalista, essas coisas. Isso que todo mundo quer ouvir. Daqui, não. Mais um. O amor, ágape, se alegra com a verdade. Repita. O amor se alegra com a verdade. Repita. Não gosta, não se alegra com a iniquidade, com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se alegra quando a palavra de Deus é pregada. Seja onde for. Onde for. Por exemplo, a Aline Barros esteve hoje no programa da Xuxa. A propaganda estava. Aline Barros. Eu falei, essa eu vou assistir. Aline Barros, aí vai e canta. Canta como nunca. Aí fala, aí a Xuxa chora. Eu falei, cena.
cena. Mas eu estou contente com a Aline Barros. Que ela chega lá, ela vai falar de Jesus, falar de Deus, vai falar da família, que os filhos são herança de Deus. Eu falo, eu me alegro com isso, me alegro com a verdade. Não estou alegre com a Xuxa, não, estou alegre com a Aline Barros. Deixou ela cantar lá, vai falar a verdade. No Faustão, entrou um punhado de cantores aí, lá da Lagoinha, tal. Chega, canta, eu falo, estou contente que estão pregando a verdade, falando a verdade. Aí vai uma tal de Ludmilla, sei lá, fala errado lá, eu falo, está errado, irmã. Você não estou contente, você não está falando a verdade, está falando mentira. Fala a verdade na televisão. Tenha conhecimento para falar a verdade. Queridos, é isso que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que me alegrar com a verdade. Teve um dia também num programa da Globo, apareceu 3 pessoas. Achei interessante aquela apresentação. Falar sobre sexo. Um padre, um rabino e um pastor presbiteriano. Essas coisas eu gosto, porque eu quero ver o nível dos caras. Sobre o homossexualismo, sobre adultério, principalmente sobre homossexuais. Os 3 bateram na tecla que a Bíblia é contra e que eles eram contra também. O judeu, que vocês sabem que nem fala em judeu, o padre, que é contra, e o pastor presbiteriano, que tinha mais sabedoria do que os dois, falavam com a calma, uma tranquilidade. Aí a apresentadora disse assim, você receberia gays na sua igreja? Fazeria parte da sua igreja? Minha porta de portas abertas para qualquer pessoa entrar e fazer parte da minha igreja. O homossexual vai ficar sentado lá. Agora, ele tem que saber uma coisa. A minha posição é contrária à dele. Ele vai sentar e vai ouvir que eu sou contra o homossexualismo. Presbiteriano, falei, glória a Deus, eu estou alegrando que nada disso aqui está numa cadeia mundial, Jesus, tem alguém ouvindo isso aqui? Porque aí ninguém pode debater um cara desse. Tem sabedoria e está falando a verdade bíblica. Eu recebo, eu quero que as pessoas façam parte da minha igreja, só que vão ouvir a verdade na minha igreja. Aí você fica contente com isso? Não, tem que aceitar, tem que abrir mão, coisa nenhuma. A palavra de Deus diz que é errado mesmo, é hoje, para todos sempre, e amém. Amém, queridos? Vou deixar o restante aqui para o próximo culto. Mas aí nós falamos hoje, olha só, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a iniquidade, com a injustiça, o amor se alegra com a verdade. Para terminar, primeiro aos Tessalonicenses, é o texto final. Segundo aos Tessalonicenses 2, um pouquinho na frente. Segundo aos Tessalonicenses 2:12. Paulo fala aqui que ele não está contente com aqueles que se desviam da verdade. Aqueles que rejeitam a verdade. Eu me alegro com a verdade. Tem muitos que rejeitam a verdade, não querem ouvir a verdade. Aí, irmãos, a coisa é braba. Tem que ler a palavra de Deus para a gente entender. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Veja só o que é que a Bíblia diz aí. Sejam condenados. Repita aí para o seu irmão. Sejam condenados. Você está com dó? Quem está dizendo essa palavra? Está com dó de falar? Sejam condenados. Mais uma vez, sejam condenados. Os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que a Bíblia está dizendo? Que eu tenho que dizer? Paulo está dizendo, sejam condenados. Não, Deus vai dar um jeitinho. Não, sejam condenados. Os que não creem na verdade e têm prazer na iniquidade e no pecado. Quem gosta do mundo, sejam condenados. Essa é a palavra do Senhor para você dizer. Seja condenado. Quem não ama a verdade, quem não ama a Bíblia, e gosta do mundo, gosta de farra, gosta de mentira, gosta de pecado, então sejam condenados. Eu gosto desse texto, porque esse texto está dizendo, sejam, Paulo que está dizendo, é a igreja, sejam condenados, aqueles que não creem na verdade e têm prazer na injustiça. Curve a sua cabeça, vamos orar. Que amor é esse, hein, irmãos? Que amor é esse? Um amor diferenciado, um amor que mexe comigo, mexe com você, mexe com o povo de Deus. Um amor que eu preciso crescer nesse amor. De 1 a 10, onde é que eu estou? Onde é que você está? Nós precisamos crescer mais um degrau, mais 2 pontos com Deus. Deixar Deus pervadir a nossa vida, o nosso coração, tomar espaço na nossa mente. Ter uma mente perdoadora, uma mente que tem facilidade para aceitar as calúnias e injustiça. Temos que pedir isso a Deus. Então a amargura vai tomar conta do nosso coração, o rancor, a ira vai tomando conta, aí o amor vai embora. Irai-vos e não pequeis. A Bíblia diz irai-vos e não pequeis, porque a linha é muito tênue, é perto do pecado. Quem ira está pertinho do pecado. Eu posso estar pertinho do pecado e não pecar. Irai-vos e não pequeis. Posso estar bem na beira do pecado, cheio de ira, mas sem pecado. A palavra ainda de Deus diz, e deixa com Deus a ira, deixa Deus tratar, Deus vai tratar.
Pai, é bom ouvir a Tua palavra, mas ao mesmo tempo também é duro ouvir a Tua palavra como ela é. Porque fala o nosso coração, mexe com a nossa estrutura, com os nossos temperamentos, com os nossos hábitos, com nossa hereditariedade, muita coisa que recebemos dos pais, da família, que caminha conosco, ó Deus, e a Tua palavra diz algo tão diferente do que a gente tem aprendido com os irmãos, com os pais. Por favor, Senhor, nós queremos, através da Tua palavra que foi ministrada hoje, nós queremos subir um pouco mais, deixar o Espírito Santo trabalhar um pouco mais com esse amor, ágape, na nossa alma, no nosso coração. Que a Tua igreja possa amar mais uns aos outros, amar o pecador, amar o perdido. Que nós possamos não só falar isto, mas crermos nisso e vivermos isso, vivenciarmos isto, Deus. Que assim seja, em nome de Jesus, sem banalizar, sem diminuir a responsabilidade do pecado, os efeitos do pecado, mas amando o pecador, mesmo rejeitando e falando contra o pecado. Ó Deus, dá-nos graça, coragem, para nós nos envolvermos com essa atitude. Sermos contra, como o Senhor tem sido contra, e é sempre contra o pecado, a imoralidade, a falsidade, a hipocrisia, mas amando o pecador, tentando restaurá-lo para o Teu reino novamente, Deus, antes que a ira do Senhor caia sobre essas pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.